E agora pro ponto que todo mundo quer saber. Banco do Brasil. Teve queda no resultado, aconteceu que a ação vem caindo já há um tempo, depois divulgaram um próximo resultado. O que você vê? É oportunidade? Teve algum... O Banco do Brasil perdeu algum fundamento na tua visão ou não? Boa. Perdeu o fundamento, isso é um fato. E quando eu digo perder o fundamento é o ROI sair de 20 para 8, resumindo. Né? Então isso é uma perda de fundamento. Agora, isso é uma perda de fundamento de curto prazo. O que eu gosto sempre de separar com o pessoal que me acompanha lá? Existe uma perda de fundamento de curto prazo, isso é um fato. Quem não enxerga isso está se fechando para a realidade e está errado também. E existe uma perda de fundamento de longo prazo para a tese do negócio. Eu não acho que se perdeu a tese de comprar Banco do Brasil e ter Banco do Brasil numa carteira previdenciária. Não acho. Até porque eu acho que esse ROI de 8, 8,5, 8, ou até que sai um pouquinho menos agora no terceiro tri, vamos ver, né? Porque ainda vai ser meio ruim. Já foi inclusive antecipado pela gestão. Isso não vai para sempre, não é ad eterno. Então isso seria um cenário muito ruim que aconteceu. O banco deve se reajustar. O ROI não vai ser de 20, mas o ROI não vai ser de 7,5. Talvez o ROI seja de 16, 17, 17,5, que não é ruim, entendeu? Para uma estrutura do Banco do Brasil que também é muito apoiado no agronegócio, que é muito cíclico também, temos que entender essa questão. Então existe uma perda de curto prazo, isso é verdade, mas não uma perda de tese. Agora, como que a gente faz para comprar Banco do Brasil? Eu sempre gosto de falar isso para o pessoal. Você tem algumas formas de ver. Eu vou comprar fazendo um cálculo de preço-teto passado. Eu vou comprar fazendo um cálculo de preço-teto projetando o futuro. Ou eu vou fazer um híbrido, que é usando as duas coisas. O que faz mais sentido nesse momento? Não faz sentido você usar o passado. Porque o fundamento de curto prazo piorou muito e essa melhora vai demorar. Ou seja, vai demorar 2 anos. 2 ou 2 anos e meio para melhorar. Exato, e aí o cara vai ver o cenário que era bom. Então, se você olhar para o cenário que é bom, que foi 2024, 2023, você vai falar, pô, puta oportunidade, vou comprar. E aí você vai comprar num preço ruim. Porque para os próximos 2 anos vai estar dessa forma. Então, como que eu gosto de ver Banco do Brasil hoje? Deixa eu só projetar. Eu só projetando o Banco do Brasil, ano corrente, ano para frente, meus cálculos. Hoje eu tenho praticamente 0% de margem de segurança para comprar Banco do Brasil. Projetando 2025 e 2026. Olhando só assim. E ainda... Com ele a quanto? A 18? Daria 18, mais ou menos. 18 e pouquinho. Ou seja, eu tenho praticamente nada de margem de segurança em Banco do Brasil. Se eu olhar para o passado, eu tenho bastante. Mas eu acho que não faz sentido. O que eu fiz então com o Banco do Brasil? Continuo com ele na minha carteira. É uma posição grande ainda. Vai continuar me pagando dividendo, normalmente. Eu vou olhando para o mercado que vai acontecendo e vou reajustando a minha posição e comprando agora de forma menor, né? Se vai me dando margem de segurança. E à medida que o resultado for saindo, eu vou lá e reajusto os meus cálculos de projeção, porque agora é um cálculo que tem que ser ajustado mesmo a cada resultado, porque é uma projeção. Então eu estou olhando dessa forma. Quem vendeu, eu não acho que fez um bom negócio, a não ser que você tenha vendido a 29, a 27, que foi antes do resultado. Mas quem vendeu agora, eu não acho que faz um bom negócio. Por quê? Porque você vende num pior cenário do mundo. Que é esse ROI de 8, esse ROI de 7 que pode acontecer. Que é o pior cenário. Não acho que isso deva piorar ainda mais. Exato, que o mercado ele vai precificar o futuro. Exato. E essa cotação dessa forma está precificando já que o ROI vai ser absurdamente mais baixo do que os resultados anteriores. Exatamente. Então, quem vendeu agora, eu acho que não fez um bom negócio, porque vende no fundo do poço. Mas o cara que não tem Banco do Brasil ainda, é a maior oportunidade do mundo dele comprar tudo agora? Também não acho. Bruno, mas e aí? Quando é que eu vou comprar? Quando eu tiver a margem de segurança e quando a projeção permitir. E aí você que tem que fazer a sua projeção, a verdade é essa, né? O jeito que você quer escolher. Então o que eu tô aproveitando hoje? O que eu tô achando mais óbvio? BB Seguridade. BB Seguridade caiu na mesma proporção que o Banco do Brasil, com um resultado que não piorou e que não vai piorar dessa forma. Então tá mais óbvio de comprar, entendeu? Ou até mesmo a Caixa Seguridade, que é da parte de seguros. Mas essas polêmicas, Banco do Brasil vai falir, Banco do Brasil já era, nunca mais vai pagar dividendo. Isso aí quem fala também é bobagem, é sensacionalismo, é querer clique. Isso não vai acontecer. Até porque o próprio governo quebra a gente, mas não quebra o Banco do Brasil, né? Exato. Não, e o Banco do Brasil não vai quebrar. Não existe isso de quebrar. As pessoas só têm que entender que o banco está passando por um pior momento. E nesse pior momento, a depender da sua projeção que você faz, pode ser uma oportunidade ou você pode querer segurar. É uma questão muito pessoal. Exato, o banco nem prejuízo está dando. Como que vai quebrar dando lucro? Exatamente. Não é e eu acho que foi acertado, apesar de algumas críticas na gestão do Banco do Brasil, foi acertado deles diminuírem o payout. O acionista de verdade, que conhece o negócio, fala, estou investindo aqui para um negócio de longo prazo, iria querer essa diminuição de payout também. Por que eu digo isso? Porque senão você teria um consumo de capital no Banco do Brasil que faria com que ele precisasse, por via de força de lei,
depois diminuir esse payout na veia. Diminuir talvez para zero, para recompor esse capital. E isso poderia demorar. Então é melhor que ele continue pagando um pouco de dividendo, mas menos, para não afetar esse capital e depois conseguir aumentar. Então isso é uma questão cíclica. O pessoal só tem que entender como que está a minha projeção, como que está meu cálculo. Então, dá para comprar Banco do Brasil hoje? A depender do seu cálculo de projeção, até dá. Mas não é a oportunidade mais óbvia do mundo. Por quê? Porque o curto prazo piorou e o cenário para 2 anos, 2 anos e meio para frente piorou também. Aí é o custo de oportunidade. É o custo mesmo. de oportunidade, exato. Se você falasse para mim, pô, Bruno, mas nada na bolsa tá bom, tudo piorou. Então, beleza, uma questão de custo de oportunidade. Mas como hoje eu tenho outras empresas que pioraram em termos de preço na mesma proporção, especialmente o caso do BB Seguridade, mas que não piorou o resultado, eu prefiro hoje direcionar um pouco mais de aporte para BB Seguridade e daqui a pouco eu volto a adicionar Banco do Brasil. Mas eu não vendi, ela continua lá, minha maior posição, continua recebendo dividendo, continua reinvestindo. Tem um ponto que eu vejo que talvez pro camarada que concentrou muito em Banco do Brasil, por exemplo, o cara tinha 80% da carteira em Banco do Brasil, e aí ele teve que tomar essa paulada para aprender que não vale a pena concentrar tanto, mesmo num cenário ruim, talvez valha a pena ele diversificar e vender uma parte para montar outras posições, porque a carteira dele continua muito concentrada. Então, nesse caso, eu acho que seria uma possibilidade de venda. Por exemplo, quando foi saindo os resultados do Banco do Brasil, eu fui refazendo os meus cálculos, né, de preço para colocar essa nova realidade, que todo mundo foi pego de surpresa. Então, não é que eu não comprei Banco do Brasil desde que começou a cair. Eu comprei. Só que eu só consegui também aproveitar essa queda e comprar porque eu tinha uma carteira diversificada. Entendeu? Porque imagina se eu tivesse uma carteira que só fosse Banco do Brasil. Não dá para ficar comprando só Banco do Brasil se só tem Banco do Brasil. Só que graças à diversificação eu consegui aportar nas outras empresas e continuar aportando em Banco do Brasil, porque aí meu percentual do Banco do Brasil na carteira não mudou, entendeu? Então ela continuou diversificada, porque eu ia aportando um pouco mais, mas a empresa ia caindo. Então, percentualmente falando, tava ali, tava tranquilo. Mas imagina o cara que só tinha isso e concentrou. Ele não ia conseguir. Essa que é a questão. Diversificar também é uma questão de você conseguir aproveitar a oportunidade de um bom negócio, que às vezes cai bastante. Entendeu? Porque pro cara que tem 80%, aí cai muito. É muito mais difícil dele comprar, porque é praticamente só isso a posição dele.